10 palavras que pessoas fortes nunca usam. Estoicismo. Você já percebeu que algumas pessoas conseguem comandar uma sala inteira sem levantar a voz? Enquanto outras gritam, se desesperam, justificam cada movimento e mesmo assim ninguém leva a sério? A diferença não está no volume. Está nas palavras que elas escolhem não dizer. Porque existe um tipo de força que não vem dos músculos, não vem do dinheiro, não vem do cargo que você ocupa. Vem do controle absoluto sobre a sua própria língua. E essa força separa quem constrói respeito de quem implora por ele. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Parece simples, mas a maioria das pessoas falha exatamente nisso. Elas dizem o que não deviam, no momento errado, do jeito errado, e depois passam anos tentando reconquistar a confiança que destruíram em segundos. Hoje, você vai descobrir as 10 palavras e expressões que pessoas verdadeiramente fortes eliminaram do vocabulário. E no final deste vídeo, você vai entender por que a disciplina na fala é a forma mais brutal e honesta de autocontrole que existe. Havia uma manhã de chuva miúda quando um jovem entrou numa cafeteria do centro. Ele discutia com um amigo sobre quem merecia mais reconhecimento no trabalho. O vapor do café desenhava nuvens na janela. O som das xícaras batendo parecia uma pequena orquestra de impaciência. Do outro lado da mesa, um homem mais velho observava em silêncio, como quem conta moedas antes de decidir o troco. O jovem disse alto: "Eu mereço mais e vou dizer isso bem claro para todo mundo ouvir." O homem colocou a xícara no pires, olhou nos olhos do jovem e disse apenas: "Diga de maneira que o outro queira ouvir." Essa frase mudou tudo, porque não é sobre vencer a conversa. É sobre investir na sua conta de confiança. Cada palavra que você solta é um depósito ou um saque dessa conta. E pessoas verdadeiramente fortes entendem isso melhor do que ninguém. Elas gerenciam essa conta com a mesma disciplina que um investidor gerencia seu patrimônio. Sem impulsos, sem desperdício. Cada palavra tem que valer o peso que carrega. E antes de começarmos com as 10 palavras, se você quer dominar essa arte do autocontrole verbal e construir uma reputação sólida, inscreva-se no canal agora e deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo que pode mudar completamente a forma como elas se comunicam e são vistas pelos outros. Agora sim, vamos às palavras. Palavra 1. Sempre. Vamos começar pela primeira palavra que pessoas fortes evitam como veneno. Sempre. No sentido absolutista. Quando você diz que alguém sempre faz algo, você transforma um comportamento pontual em sentença vitalícia. Você fecha todas as portas de diálogo antes mesmo de abrir uma. Isso alimenta conflito, destrói reconciliações antes de começarem e corrói relacionamentos que poderiam ser salvos. Imagine que confiança é uma conta bancária. Rotular o outro com sempre é como sacar tudo de uma vez só por ressentimento puro. Epicteto nos ensina a importância de evitar julgamentos precipitados. A realidade é fluida, as pessoas mudam, os contextos se transformam. E as exceções dizem muito mais sobre alguém do que os padrões. Estudos sobre comunicação mostram que generalizações amplificam emoções negativas em conversas de alta carga emocional. Você transforma um problema em guerra, e guerra não se ganha com palavras absolutas. Na prática, substitua sempre por "recentemente percebi" ou "em algumas situações". Faça 3 perguntas antes de usar termos absolutos. Isso é verdade agora? Isso é sempre verdade? Esta palavra me aproxima da solução ou me distancia? Use observações específicas em vez de sentenças universais. Se você sentir a língua escorregar para o sempre, respire fundo, conte até 3 e repita a observação concreta. Assim, você preserva a relação e mantém sua credibilidade intacta. Porque credibilidade, uma vez destruída, não volta com um simples pedido de desculpas.
Palavra 2, mas. A segunda expressão que pessoas fortes evitam é mas, quando ele aparece logo depois de um elogio. Você fez um bom trabalho, mas... É o clássico bloqueador de confiança. O mas anula tudo que veio antes. Rebaixa, transforma um depósito em saque instantâneo. Marco Aurélio escrevia sobre os governantes de si mesmo, ensinando que a integridade da fala é reflexo da integridade interior. Quando você precisa equilibrar feedback, prefira dividir as falas. Primeiro, um reconhecimento limpo. Depois, uma pausa natural. E só então a sugestão de melhoria. Pense assim: elogio é uma xícara de chá quente. Colocar mas é derramar água fria sobre ela e anular todo o calor. Pesquisas em psicologia organizacional mostram que feedbacks com reconhecimento genuíno, seguidos de sugestões claras, têm maior probabilidade de serem aceitos e gerarem mudança real. Na prática, tente a regra do duplo Pires. Dê o reconhecimento. Deixe o outro absorver por 3 segundos. Sinta o peso daquilo assentar. E então expresse a melhoria de forma concreta. Evite o mas como conector direto e observe como sua crítica se torna mais aceita e sua palavra mais persuasiva. Palavra 3, não sei. Não sei, dita como defesa, é a terceira expressão que pessoas fortes não costumam usar automaticamente. Existe uma diferença brutal entre honestidade e evasão. Dizer não sei quando você realmente não sabe é saudável, é humildade, é força inclusive. O problema é usar essa expressão como escudo para não se comprometer, para não assumir responsabilidade, para fugir do desconforto. Pessoas fortes transformam um não sei em ação. Platão valorizava a consciência das próprias limitações como início da sabedoria, mas também elegeu a busca do conhecimento como dever inegociável. Em termos práticos, troque o não sei por aqui está o que considero provável e como vamos confirmar. Se você domina o autocontrole, acrescente uma proposta concreta. Não sei, mas posso verificar até amanhã. Ou, não sei, e quero ouvir suas ideias antes de dar uma opinião precipitada. Essa mudança simples altera sua postura de desligamento para a colaboração. Em situações profissionais ou financeiras delicadas, onde uma resposta evasiva pode custar confiança, preparar um passo seguinte converte incerteza em credibilidade. E credibilidade é moeda que não se imprime, só se constrói depósito por depósito. E antes de seguir para a próxima palavra, preciso fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo até agora, provavelmente reconheceu pelo menos uma dessas palavras na sua própria boca. E se reconheceu, sabe exatamente o que isso significa. Existe algo te travando. Talvez você viva adiando conversas difíceis, deixando projetos importantes para depois, fugindo de decisões que sabe que precisa tomar. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para ter acesso a uma aula gratuita e completa que vai te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos mais ousados em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba a aula agora mesmo. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E você não chegou até aqui para se entreter. 4. Palavra 4. Sempre fui assim. A quarta palavra que pessoas fortes evitam é sempre fui assim, quando usada para bloquear mudança. Essa frase é uma desculpa disfarçada de honestidade. Ela serve como justificativa para não crescer, para não evoluir, para se acomodar na mediocridade confortável. Dizer sempre fui assim equivale a dizer que você não pode mudar, que está preso, que desistiu de si mesmo. E pessoas fortes sabem que crescimento é escolha, não destino imposto. Epiteto repete a ideia de que somos responsáveis pela nossa resposta às circunstâncias. A natureza humana admite plasticidade, admite transformação, admite evolução. Hábitos são como uma conta corrente. Você pode redirecionar seus gastos verbais e emocionais a qualquer momento. Em vez de se ancorar ao sempre fui assim, experimente um roteiro prático.
Reconheça o padrão. Identifique o gatilho que ativa esse comportamento e teste uma alternativa por 7 dias consecutivos. Por exemplo, se sua reação padrão é responder com ironia a críticas, comprometa-se a responder com uma pergunta curiosa nas próximas 3 interações. Essa microexperimentação transforma autoconhecimento em prática real. Em conversas sensíveis, expresse a realidade sem fatalismo. Tenho notado um padrão e quero tentar algo diferente. Isso abre portas, demonstra coragem para mudar e mostra que você não é refém dos seus próprios vícios. Porque no final, força não é fazer sempre a mesma coisa. Força é ter disciplina para mudar quando necessário. Palavra 5. Eu estava certo. Eu estava certo como afirmação de vitória imediata é a quinta expressão que pessoas fortes evitam proclamar. Defender-se com esse tipo de conclusão fecha discussões, queima pontes e faz sua reputação parecer a de alguém que luta por ter razão, não por entender a verdade. A força verdadeira se mede pela capacidade de ouvir, calibrar, ajustar, não por vencer debates insignificantes. Imagine um diálogo como um fogo controlado. Calor suficiente para cozinhar, mas sem virar incêndio que destrói tudo. Se você sempre precisa ter a última palavra, corre o risco de queimar laços que levaram anos para construir. Estudos sobre liderança mostram que líderes que admitem incerteza e demonstram abertura obtêm maior confiança a longo prazo. Em vez de proclamar que estava certo, pratique perguntar: o que você viu nisso? Ou, como chegamos a essa conclusão juntos? Se você de fato tiver dados, evidências, números concretos, apresente com humildade. Veja os números, aqui está a minha leitura e quero ouvir a sua também. Assim você conserva influência e amplia a adesão, ao invés de conquistar apenas uma vitória pontual que não vale nada. Palavra 6. Vai dar certo. Evitar vai dar certo como promessa vazia é a sexta prática de quem tem força real. Prometer resultados sem ação concreta é como prometer que a conta bancária vai aumentar sem poupar um centavo. A expressão traz consolo superficial no momento, mas gera frustração brutal quando não vem acompanhada de passos tangíveis. Pessoas fortes preferem dizer: estou comprometido com isso, ou vamos tentar com este plano e medir os resultados semanalmente. A analogia do sorvete derretendo serve perfeitamente aqui. Promessas doces e imediatas derretem quando o calor das dificuldades aparecem. A psicologia da esperança mostra que expectativas realistas, combinadas com planos concretos, aumentam a probabilidade de sucesso verdadeiro. Então, em vez do vago vai dar certo, detalhe a estratégia. Quem faz o quê? Até quando? E como saberão que deu certo de fato? Se for consolo que alguém busca, ofereça presença e um passo ao lado, não um oráculo de promessas vazias. Dizer, estou aqui e vamos testar isso por 2 semanas é infinitamente mais potente do que um vai dar certo que você solta só para aliviar a tensão do momento. Palavra 7. É culpa sua. A 7ª palavra que você verá raramente na boca de pessoas fortes é culpa sua, quando usada como sentença definitiva. Atribuir culpa como último veredito é um gesto rápido que alivia no curto prazo, mas que mina completamente a reconstrução de relacionamentos. Pessoas fortes entendem nuance, entendem que responsabilidade pode ser compartilhada e que olhar para sistemas e contextos revela soluções duradouras muito melhores do que apontar dedos. A metáfora da janela ajuda. Em vez de apontar quem quebrou o vidro, examinem juntos por que a janela estava aberta naquela hora, por que ninguém viu antes, o que pode ser feito para evitar no futuro. Filósofos estoicos enfatizavam responsabilidade pessoal, mas também discernimento. Não confunda responsabilidade com vitimização. Quando precisar falar sobre erro, use uma linguagem que permita reparação. O que aconteceu? Como reparamos isso? Ou, vamos separar fato e intenção aqui. Se for uma conversa com tom emocional pesado, pratique a técnica de desaceleração.
Respire fundo. Nomeie o comportamento sem atacar a pessoa e peça contribuição para a solução. Isso preserva a dignidade e facilita mudanças reais que importam. Palavra 8, nunca. A oitava palavra evitada é nunca, quando dita como sentença categórica sobre você mesmo ou sobre os outros. Nunca prende possibilidades antes mesmo delas nascerem. Dizer eu nunca consigo cria uma barreira mental que reduz drasticamente a vontade de tentar novamente. Pessoas fortes reformulam limitações em desafios. Elas reconhecem padrões, mas não os eternizam como destino imutável. Marco Aurélio, ao falar da disciplina interior, nos convida a lembrar que o presente é moldável, que cada momento é uma nova chance de agir diferente. Troque o nunca por ainda não, ou ainda não de forma consistente. Essa pequena adição faz uma diferença enorme no seu impulso para agir. Em situações de exposição pública, como falar em reuniões, troque. Eu nunca falo bem. Por ainda não falei como desejo. Vou praticar 3 vezes e pedir feedback honesto. Assim, você move a narrativa de imobilidade paralisante para possibilidade concreta. Palavra 9, tudo. A nona palavra que pessoas fortes evita é tudo em contextos absolutos e dramáticos. Dizer isso estraga tudo transforma um problema real em catástrofe apocalíptica e estimula reações emocionais exageradas que não ajudam ninguém. Para eles, problemas são importantes e merecem atenção, mas raramente são catastróficos de verdade. A analogia do incêndio serve. Um incêndio pequeno se apaga com água e método. Uma visão de catástrofe consome energia que poderia ser usada para resolver o problema real. Estudos sobre regulação emocional mostram que rotular um evento como tudo ativa reações de estresse muito mais intensas do que uma avaliação proporcional e racional. Pratique a técnica de escala. Ao sentir o impulso de dizer isso estraga tudo, faça mentalmente uma escala de 1 a 10 do impacto real. Isso ajuda você a recuperar perspectiva e responder de maneira mais eficaz e menos dramática. Em vez de tudo, use qualificação honesta. É sério, é um revés importante. Isso afeta X, mas podemos mitigar Y. Precisão verbal é sinal de precisão mental. Palavra 10. Eu não tenho tempo. A 10ª e última palavra que pessoas fortes evitam é eu não tenho tempo, como justificativa definitiva para não priorizar algo. Frequentemente, essa frase é menos sobre cronograma e muito mais sobre prioridades mal definidas. Pessoas fortes fazem escolhas conscientes sobre onde investem sua atenção. A metáfora da conta bancária volta aqui. Tempo é capital escasso que não se renova. Quando você diz não tenho tempo, está na verdade indicando uma decisão, ainda que inconsciente, de que aquilo não vale seu investimento. Epicteto nos lembra que a escolha é sempre nossa. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas controlamos totalmente nossa resposta ao que acontece. Em vez de não tenho tempo, experimente dizer não priorizei e, quando possível, substitua por uma oferta concreta e honesta. Não priorizei, mas posso alocar 30 minutos na quinta-feira se ainda for relevante. Essa mudança torna você responsável pela sua agenda e honesto com suas limitações reais. Para gerir melhor o tempo, defina 3 prioridades diárias não negociáveis. Deixe blocos ininterruptos para tarefas importantes e proteja seu descanso como parte essencial do rendimento produtivo. Nos minutos que se seguiram à conversa no café, o jovem olhou para o homem mais velho e tentou repetir uma crítica que havia ensaiado mentalmente. Só que desta vez, sem mas, sem sempre, sem dramatização. Havia tremor na voz dele, mas também um traço de surpresa. A conversa ficou mais leve. O amigo ouviu de verdade e o clima mudou completamente. O ar da sala parecia diferente. O que antes parecia uma batalha verbal transformou-se num experimento sobre como falar e ser ouvido de verdade. Pessoas fortes não nascem prontas com essas habilidades.
Elas praticam o idioma do autocontrole todos os dias, em cada conversa, em cada momento de tensão. Cada palavra que evitam é um pequeno treino de disciplina. Cada frase reformulada é um depósito na conta de reputação que leva anos para construir e segundos para destruir. Sêneca dizia que a linguagem do erro é sempre ousada e confiante, mas a linguagem da sabedoria é hesitante e cheia de moderação. Não porque o sábio duvida de si, mas porque ele pesa cada palavra antes de soltá-la no mundo. Agora que você já caminhou por essas 10 expressões que, quando evitadas, te ajudam a construir credibilidade e tranquilidade real, vamos transformar intenção em hábito concreto. Escolha uma palavra entre essas 10 para observar durante os próximos 7 dias. Não todas, uma só. Anote cada vez que você usar essa palavra e o contexto em que ela apareceu. Esse exercício simples torna visível um hábito que antes era automático e invisível. Segundo passo, pratique substituições concretas antes de falar. Respire fundo, conte até 3 mentalmente e formule a frase alternativa na sua cabeça antes de soltá-la. Esses 3 segundos fazem toda a diferença entre uma resposta racional e ponderada e uma opinião da qual você se arrependerá depois. Terceiro, peça feedback a alguém de confiança sobre como suas palavras impactam os outros. Pequenos ajustes, repetidos consistentemente, fazem depósitos constantes na conta da sua reputação. E reputação, no final, é tudo que você leva. Seguir o estoicismo na fala não é se transformar num autômato sem emoções. É aceitar que a liberdade maior está em escolher sua resposta, não em reagir automaticamente a cada estímulo. Quando você guarda as palavras que corroem, abre espaço para as que constroem. Você sai dessa mentalidade com a sensação de que linguagem é de fato um território de ação real. O lugar onde se constrói confiança e se conquista respeito verdadeiro. Marco Aurélio passou anos escrevendo para si mesmo sobre disciplina, sobre controle, sobre a arte de governar a si próprio antes de governar outros. Ele não escrevia para ser lido. Escrevia para se lembrar de que cada dia era uma nova batalha contra seus próprios impulsos. E a batalha mais importante não era contra inimigos externos, mas contra a versão de si mesmo que queria reagir, que queria vencer, que queria ter a última palavra a qualquer custo. A história do jovem e do homem mais velho não termina no café. Ela continua na próxima reunião difícil, na próxima discussão com a família. Na próxima vez que alguém diz algo que fere e a primeira reação é revidar com força. É nesses momentos que você descobre se realmente aprendeu alguma coisa ou se apenas ouviu palavras bonitas que evatoraram no primeiro sinal de pressão. Porque qualquer um pode ser disciplinado quando está calmo. O teste real vem quando você está com raiva, quando está frustrado, quando está cansado e toda a célula do seu corpo quer soltar aquela palavra que você sabe que vai arrepender. Sêneca dizia que é fácil desprezar a morte, mas muito mais difícil desprezar a dor. E dor aqui não é só física, é a dor do orgulho ferido, da injustiça percebida, da sensação de que você merecia melhor tratamento. Nesses momentos, controlar a língua é mais difícil do que qualquer exercício físico. Mas é também nesses momentos que você constrói o tipo de caráter que ninguém consegue tirar de você. Quando você sai daqui, a cidade continua igual, o trânsito continua caótico, as pessoas continuam apressadas, os problemas continuam existindo. Mas você não precisa mais ser arrastado pela corrente. Você tem agora 10 lembretes práticos de como uma pessoa forte se comunica. E força aqui não é volume, não é agressividade, não é impor sua vontade a qualquer custo. Força é o silêncio estratégico antes de responder. É a pausa de 3 segundos que salva relacionamentos. É a substituição de uma palavra que transforma conflito em diálogo. O homem mais velho do café guardou o caderno no bolso e olhou pela janela embaçada. A chuva havia parado, mas o chão ainda refletia as luzes da rua como espelhos quebrados. Ele virou para o jovem e disse algo que fechou toda a conversa.
Você vai errar. Vai usar essas palavras de novo, vai reagir sem pensar, vai ferir alguém que não merecia. E quando isso acontecer, você tem duas escolhas: justificar e continuar errando, ou reconhecer, reparar e melhorar. A segunda opção é mais difícil, mas é a única que constrói algo que dura. O jovem assentiu em silêncio. Porque no fim não se tratava de perfeição, tratava-se de direção. De saber que cada palavra conta, que cada conversa é uma oportunidade de depositar ou sacar daquela conta de confiança, e que pessoas fortes constroem essa conta todos os dias, em cada interação, com disciplina silenciosa que ninguém vê, mas todos sentem. Epiteto ensinou que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. E suas palavras são opiniões faladas, são julgamentos que você transforma em som e solta no mundo. Se você não controla suas palavras, não controla sua mente. E se não controla sua mente, não controla absolutamente nada na sua vida. Tudo vira reação, tudo vira impulso, e impulso não constrói nada que dure. Então fica aqui o desafio final. Escolha uma dessas 10 palavras, apenas uma, e pelos próximos 7 dias, toda vez que você sentir ela subindo pela garganta, pare por 3 segundos, respire e escolha a alternativa. Não por obrigação moral, não para impressionar ninguém, mas porque você entendeu que controle sobre sua língua é controle sobre seu destino. Palavras criam realidade, e você está criando a sua a cada frase que solta no mundo. Se este conteúdo fez sentido, se você reconheceu pelo menos uma dessas palavras na sua própria boca, compartilhe discretamente com quem precisa ouvir isso. Não precisa marcar ninguém, não precisa fazer alarde, só envie, porque conhecimento que não se espalha não vale nada. E pessoas fortes constroem outras pessoas fortes. É assim que se muda o nível das conversas ao seu redor. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Curta o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E, principalmente, pratique. Porque teoria sem prática é só entretenimento. E você não veio até aqui para se entreter, você veio para se transformar. Agora, depende só de você decidir se vai fazer isso ou se vai continuar sendo arrastado pelas mesmas palavras que sempre te arrastaram.